Bom dia pessoal. Estamos começando a nossa escola dominical. Já te encorajo a compartilhar esse link com mais pessoas. Vamos espalhar e manifestar mais ainda aquilo que Deus tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, já te encorajo a fazer isso. Lembrando que mais tarde nós temos as nossas celebrações. Então não deixe de participar. Em todas as nossas igrejas, hoje nós temos as nossas celebrações a partir das 18 horas. Então, em nome de Jesus, participe junto com a gente daquilo que o Senhor tem feito. Hoje, em especial, nós vamos dar continuidade ao tema sobre liderança. Acredito que você assistiu. No domingo passado, nós trabalhamos o Imersão no Discipulado. Caso você seja nova por aqui, você não tenha conseguido acompanhar, acessa aí mais tarde no nosso canal e assista o Imersão no Discipulado. Em nome de Jesus, tenho certeza que o Senhor lhe quer falar de uma forma especial com você. Dando continuidade a isso, o nosso tema de hoje, da nossa aula, é lidere com isso em mente. Baseei o tema a partir de um livro, aí fica como uma indicação de leitura para você. O livro tem o mesmo título, Lidere com isso em mente, do Craig Groeschel. Vou deixar pelo menos 2 indicações de leitura antes da gente ir direto ao nosso tema. Esse livro, Lidere com isso em mente, e o segundo livro é do Marcelo Almeida, Líder, o principal responsável pelo crescimento da igreja. Se não me falha a memória, esse é o título completo do livro. Depois você pode procurar essas leituras. Tenho certeza que vai enriquecer muito a sua mente. Tenho certeza que vai te ajudar muito nesse avanço. Nós temos falado sobre liderança, nós temos falado sobre discipulado. Nós acreditamos que a formação de liderança é um processo essencial para o avanço da igreja. E aqui, irmão e irmã, não necessariamente nesse processo a questão de você ser um líder ou uma líder ministerial, não só nesse processo, isso é muito importante. Mas quando falamos de formação de liderança, também nos referimos a pessoas que lideram outras pessoas em grupos de aliança, pessoas que abrem novos lares de paz. Mas líder é aquele que tem uma influência, que vai influenciar outras pessoas no dia a dia. Ou seja, o Senhor ele te chama para ser um líder e uma líder onde quer que você estiver. É no seu trabalho, você pode influenciar positivamente as pessoas que trabalham com você. Na sua escola, você é chamado e chamada a influenciar positivamente as pessoas que estudam com você. Então veja que nós somos chamados não para viver um cristianismo das terças-feiras, das quartas-feiras. Algumas de nossas igrejas têm culto nas quartas, ou um cristianismo ali dos domingos, de escola dominical, das celebrações de domingo, mas nós somos chamados a viver esse cristianismo de domingo a domingo. Quer tenha culto, quer não tenha, quer esteja no GA ou não, no Lar de Paz ou não, você é chamado e chamada a seguir Jesus integralmente, amém? Por isso é importante, aí vou parafrasear com o título, é importante você ter isso em mente. Em todo tempo você é um servo e uma serva de Jesus. Em todo tempo nós podemos crescer em Cristo e somos chamados para isso. Esse é um dos principais motivos de estarmos trabalhando sobre liderança. Isso vai potencializar a sua vida e vai fazer com que você potencialize a vida de outras pessoas. Como igreja, nós entendemos essa responsabilidade. É bem interessante aí, trabalhando esse tema, o autor, no início do livro, nessa aula de hoje nós vamos trabalhar a primeira parte desse livro, Lidere com isso em mente. Me baseei na primeira parte do livro e peguei algumas coisas do livro do Marcelo Almeida. É bem interessante que no início do livro,
o Craig Groeschel, ele traz 2 testemunhos, e acredito que você vai se identificar com esses testemunhos, porque o que ele vai falar, independente de onde você esteja, é o que vai te fazer se sentir bem em uma igreja, é o que vai te fazer se sentir bem em qualquer lugar, e é o que vai te fazer também não se sentir bem em algum lugar. Ele conta 2 histórias, e aí talvez você vá se identificar. Ele teve um encontro com Jesus. Ele fala que na universidade presentearam ele com uma Bíblia e começou a fazer a leitura dessa Bíblia. Nisso ele percebeu que precisava de Jesus, precisava caminhar com Jesus por toda a vida, então ele procurou uma igreja. Chegando no dia do culto, ele vai nessa igreja e vê uma estrutura extraordinária, uma estrutura muito bonita. E vai entrar, e a pessoa que está ali para receber ele fala que mais parecia um segurança. Ele brinca dizendo, com certeza aquele homem passou no curso de segurança da igreja. E disse que o homem olhava muito sério para ele. Ele entrou na igreja, sentou no banco da igreja, mas disse que ninguém prestava atenção nele. O pessoal olhava, mas ninguém falava com ele. A única hora que abordaram ele na igreja foi uma senhora que chegou para ele e disse que ele estava sentado no lugar dela. E ele fala assim, eu entrei invisível naquela igreja e saí invisível, a não ser por aquela senhora que só falou comigo para dizer para eu sair do lugar. E ele ficou se questionando, poxa, é isso que é uma igreja? É assim que é para funcionar a igreja? E foi lanchar. E aí veio uma segunda parte. Ele disse que enquanto lanchava, chega um grupo de jovens de uma das igrejas lá da cidade dele. E diz que esse grupo ele chega conversando, chega feliz, chega sorrindo. Eles sentam para lanchar e ele percebe que eles continuam conversando. Quando chega o lanche deles, eles oram pelo lanche. Ele fica muito curioso com aquilo, não se segura e levanta e vai até aquele grupo para saber o que eles vivem, como é, porque que eles são tão diferentes ali daquele pessoal que ele tinha acabado de conhecer. É interessante porque ele caminha na direção daqueles jovens, mas quando ele chega do lado, um deles olha e diz assim, então você aceitou Jesus, né? E ele na hora leva um susto e diz, poxa, como é que você sabe? Como você está sabendo disso? Aí na hora o jovem responde para ele o seguinte, nós já tem um tempo que nós oramos pela sua vida, e nós ficamos sabendo e nos alegramos que você se converteu. E ali ele senta com aquele pessoal, faz amizade, eles convidam ele para ir para a igreja deles, e ele vai visitar a igreja deles. Receberam muito bem, tem todo esse cuidado. Quando ele chega na igreja, a igreja não é nada do que ele esperava, porque veja bem, olha a primeira igreja que ele foi, tem uma estrutura extraordinária, uma igreja grande. A outra, ele disse que a fachada era feia, disse que era bem estranho. Mas quando ele chegou nessa igreja, ele não passou despercebido, ele foi muito bem acolhido. E aí na continuidade, ele vai dizer assim, olha, a primeira igreja que eu fui, ela tinha uma ótima estrutura. Mas ela não tinha, e aí é o que ele vai se referir a isso. A primeira igreja que eu fui não tinha isso. Apesar de ter toda a estrutura, ter todas as coisas. A segunda igreja que eu fui não tinha uma estrutura tão bela, não tinha uma coisa tão grandiosa, mas ela tinha isso. E aí eu te pergunto, o que é isso? O que seria isso que está... E aí eu fiz questão de colocar todo maiúsculo, que é para a gente refletir. Talvez você tenha refletido a partir da história que o que tinha em uma igreja e não tinha outra era um bom acolhimento. É verdade, é um ponto essencial. Mas no culto, ele não percebe algumas coisas que vai perceber na outra. Isso vai chamar muita atenção para fazer certa diferença. Talvez você chegou em alguns lugares e sentiu a diferença de um lugar para outro. Uma diferença muitas vezes de ambientes.
o ambiente da sua casa sempre vai ser diferente do ambiente da casa de um parente, de uma casa que não é sua. Eu costumo dizer o seguinte: às vezes só de você sair de casa já entra, parece que num processo de cansaço. Porque parece que só na nossa casa a gente consegue relaxar 100%. E aí como igreja, a igreja ela precisa sempre ter um ambiente sustentado pelo Senhor. E aonde nesse livro, onde esse autor ele vai trazer essas diferenças. E mais uma vez vem a pergunta: o que é isso? O que é tão importante para ambientes, o que é tão importante para esse avanço, o que é tão importante para fazer diferença de um lugar para outro, e que nós muitas vezes buscamos tanto, muitas vezes questionamos tanto: o que é isso? A resposta é extraordinária, porque a resposta vai ser: não sei. Não tem coisa que você não consegue dar nome? Talvez tenha coisa que você só sente e você não consegue trazer ali as palavras daquilo. Da mesma forma é o que vai ser trabalhado nessa questão da liderança. Porque nesse isso nós podemos trabalhar o que é a presença de Deus, é o acolhimento, é a liderança, é a pregação. Quais seriam as diferenças fundamentais de um lugar para outro? E aí nós trabalhamos o nosso primeiro fator, que é justamente o fator isso. E veja bem, edifícios bonitos, ambientes legais e a tecnologia certa não são necessárias para ter isso. Essa palavrinha, nesse tema, ele não vai se basear, e aí não é tirando a importância, é que vai muito além do edifício, vai muito além do ambiente, vai muito além da tecnologia. Porque em verdade vai vir do Senhor. É algo que talvez você não saiba nomear, mas você sabe de onde vem. Você pode chegar em um lugar e perceber quando tem, e com certeza você vai chegar em um lugar e vai perceber quando não tem, porque faz muita diferença. E aí no segundo ponto, isso vai ser muito importante, porque uma pessoa que se rendeu totalmente a Cristo, recebe isso. Nós podemos então nomear como presença de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 13, vai trazer Paulo falando sobre quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador e você recebe o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele vai trazer isso sobre você. Você é alguém que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Se você colocou não, esse é o momento. Aceite Jesus. Jesus tem o melhor para você. Jesus ele quer te tornar uma pessoa que vive nessa vida abundante, essa paz que excede todo o entendimento, quer te levar a viver obras extraordinárias. A todos nós que respondemos sim, nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos ter isso em mente, de que temos o Espírito Santo e que esse Espírito, ele nos movimenta a mais de Deus. Isso é muito importante de ser falado, porque muitas vezes nós queremos tratar o Espírito só como poder. É poder de Deus, e o poder de Deus é extraordinário. Mas o poder de Deus, ele não vem desprovido da presença de Deus. Antes de receber poder de Deus, eu preciso caminhar na presença de Deus e permanecer na presença de Deus. Você consegue me entender? O Senhor ele não te chama a ocupar um cargo somente. Ele pode ter propósito para você para liderar em algum cargo da igreja, te colocar em algum outro cargo onde você está trabalhando, mas muito mais o Senhor ele te chama a influenciar pessoas com aquilo que Cristo tem feito na tua vida, no ambiente que você estiver.
não é medir somente pela estrutura. Às vezes a gente vai olhar para a igreja e medir pela estrutura, mas não é a estrutura que vai determinar o quanto de presença de Deus que tem. Mas a partir do momento que há esse crescimento, começa a haver a necessidade da estrutura também ir mudando, vão ser consequências. Mas antes de tudo, nós precisamos ter isso, receber Cristo, ter Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E aí, como líderes, a gente procura muitas estratégias. Muitas vezes a gente vai pensar muito a partir até de atividades, de programações. No Aviva Juventude de 2023, o Wesley Arruda ele trouxe uma reflexão bem interessante, porque ele falou justamente de estratégias. Ele deu um workshop sobre evangelismo. E ele disse assim, gente, é o seguinte... Se for algo inspirado pelo Espírito Santo, pode ser que ele te inspire a plantar bananeira. E aí, se o Senhor inspirou a plantar bananeira vai fazer você ganhar gente. Então, não é que nós não andamos atrás de estratégias, mas é que a melhor estratégia vai ser sempre, em primeiro lugar, buscar do Senhor. O Senhor ele tem as melhores estratégias para nos oferecer. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos sempre que estudar, nós temos sempre sim que nos inspirar no que tem acontecido, nós temos que nos atualizar daquilo que está acontecendo e participar dessa ação de Deus sempre no propósito do Senhor aí de salvar o mundo. E como terceiro ponto, uma vez que a pessoa tem isso, não pode guardá-lo para si. Vai entrar muito no que eu falei, de que o Senhor ele quer te usar para inspirar. O Senhor quer te usar para ganhar novas pessoas. Ultimamente tenho dado muito exemplo da série The Chosen. Eu gosto de usar como exemplo porque fica sempre em algo visual. Fica mais fácil da gente visualizar algumas coisas. Mas tem um diálogo que eu gostei. Pouco antes ali da mulher do fluxo de sangue, isso é algo só da série. Na Bíblia não tem esse diálogo, só por garantia. Mas eu achei interessante porque aqui seria ali retratada como a mulher do fluxo de sangue. Ela está conversando e diz assim, olha, eu sei um rio onde você pode lavar as suas roupas em paz. E leva a moça para lavar as roupas e a moça pergunta assim, poxa, mas você não quer me enganar? Ela diz, não, olha só, eu sei um bom lugar e se eu sei algo que vai ser bom, algo que vai ajudar, eu não posso guardar para mim, eu seria muito egoísta. Da mesma forma, como igreja, como pessoas que estão caminhando com Jesus, nós não podemos ser egoístas. Jesus ele promoveu cura e tem promovido cura na nossa vida. Jesus ele tem transformado. Jesus tem sido o que nós mais precisamos e sabendo que outras pessoas precisam. Então, quando nós temos Jesus, quando nós temos isso de Deus, que aí vai se revelar de muitas formas, vai ter muitas consequências a partir disso que Deus derrama, nós não podemos guardar para nós mesmos. E aí, de uma forma evangelística, de ganhar novas pessoas para Jesus, mas de uma forma ali vou trazer como algo comunitário, com as pessoas que já estão na igreja, as pessoas que já estão caminhando com você, as pessoas que já estão caminhando comigo. Eu entendo que na minha leitura devocional tem coisas que o Senhor ele quer falar especificamente comigo. Mas tem coisas que o Senhor ele quer que eu compartilhe com a comunidade. Então no dia a dia, enquanto convivo, enquanto tenho comunhão com o pessoal, eu vou falar daquilo que o Senhor tem ministrado. O Bill Johnson ele traz algo dessa questão de mente. Ele diz assim, a pessoa que é de Deus, ela vai compartilhar muito daquilo que é de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos exercitar isso de falar mais de Jesus. Nós precisamos liberar mais aquilo que Jesus tem liberado sobre a nossa vida. Isso é um tipo de liderança.
Lembra que no início eu falei que exercer liderança não é só você ocupar um cargo, mas você ter esse encargo de cuidar de pessoas, de se importar com as pessoas. Tenha isso em mente. Jesus, em João capítulo 3, versículo 8, e aí você pode lembrar da música do Michael, Nascer de Novo. Jesus vai falar o seguinte: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Você não vai conseguir definir 100% isso que nós estamos trabalhando no tema. Você não vai conseguir definir 100% aquilo que Jesus vai fazer na tua vida. Mas Jesus, ele nos chama a ter essa confiança, a exercer e exercitar essa fé nele. E dia após dia, possamos crescer nessa graça, crescer nessa fé, deixar que o Senhor, ele direcione o nosso caminho, e para onde a gente for, o Senhor que está direcionando. Você entende o que eu estou dizendo? Porque é Jesus que toma o controle da nossa vida. Jesus, ele tem todo o controle. Então não dá para a gente, e aí eu vou chamar de perda de tempo mesmo, é perder nosso tempo somente com medo, ou perder nosso tempo somente com a timidez, potencializando aquilo que o Senhor não potencializou. Então tenha em mente o seguinte: Jesus, ele quer te potencializar para coisas boas. Jesus te direcionou para essa igreja para que você cresça e você seja alguém frutífero, para que, você exerça e exercite essa liderança que o Senhor tem te chamado para viver. Eu vou dizer o seguinte: Pastor Manuel foi uma das pessoas que mais me desafiou em toda a minha vida. Eu já dei esse testemunho algumas vezes. Cheguei nessa igreja em 2014. Eu costumo dizer o seguinte: eu não tinha um sonho bem estabelecido. Deus, ele trabalhou na minha vida de forma que ele me deu novos sonhos. Eu sonhava algumas coisas, o padrão. Eu queria ter um bom trabalho, eu queria me casar, eu sei assim, não, eu vou passar num concurso. Era um sonho, assim, vou ter segurança. Era algo gerado ali a partir até do meu irmão mais velho, sempre conversava com a gente nesse sentido. E quando cheguei em 2014, lembro como se fosse ontem, o pastor Manuel, em um culto de domingo, ele sobe e diz assim: gente, nós somos uma igreja em discipulado. Se você está nessa igreja, saiba que nessa igreja o Senhor está te chamando para cuidar de novas pessoas. Mas fique bem à vontade, você pode chegar para mim e dizer: Pastor Manuel, eu não quero discipular gente, eu não quero cuidar de pessoas. E ele diz assim: eu te dou uma lista de pelo menos 50 igrejas que não trabalham com discipulado. E aí você pode ficar muito à vontade para frequentar uma delas. E eu lembro que por alguns meses eu pensei: talvez eu seja uma dessas pessoas. Eu amo essa igreja, eu amo estar aqui em comunhão, amo porque aqui tenho sido fortalecido, mas acho que não sou uma dessas pessoas. Estava dando muito crédito só à minha fraqueza. Mas se estou aqui em 2024 falando com você, é sinal de que eu nunca cheguei a ter essa conversa com ele. Porque eu entendo o seguinte: hoje, mais do que em 2014, eu entendo o seguinte: Jesus, ele quer potencializar a gente para que a gente ganhe mais pessoas. Então, não é algo, olha, veja só, o vento ele sopra onde quer. Não é onde eu quero. Você não pode dizer de onde vem, não pode dizer para onde vai. É o seguinte: Deus, ele tem a direção. Deus, ele tinha a direção da minha vida e continua tendo. E é isso, ganhar pessoas,
formar novas pessoas, potencializar novas pessoas. E aí nós somos, você pode, mas eu sou muito comum. Deus, ele usa o comum, Deus, ele usa o simples, ele usa para algo extraordinário, porque quem é incomum, quem é extraordinário é o Deus que nós servimos. Então, permaneça fiel a esse Deus, tenha isso em mente. Nós somos essa igreja que quer cuidar, nós somos com o Piauí, nós queremos que você seja alguém que seja um líder, uma líder no Piauí. E para isso nós queremos te ajudar, te potencializar a exercer essa liderança. Naquilo que estiver ao nosso alcance como igreja, como pastores, nós queremos te potencializar para esse avanço. Por isso guarde na sua cabeça isso. Guarde no seu coração. Se você se rendeu totalmente a Cristo, você tem. Permaneça em Cristo, se alimente de Cristo. Você não vai poder guardar aquilo que Cristo tem semeado no teu coração, aquilo que Cristo tem derramado. Não vamos olhar só para as grandes coisas, para as grandes estruturas, para os grandes movimentos, mas vamos perceber o que o Senhor ele quer fazer aqui no Piauí, o que o Senhor ele quer fazer onde quer que a gente esteja, usando a nossa vida, e vamos permitir que Deus use. O Marcelo Almeida, ele tem uma frase, vai dizer: o líder, a líder, é quem faz a igreja crescer. Olha a nossa responsabilidade. O líder é quem faz a igreja crescer, ou é o responsável direto pelo seu declínio e morte. Veja bem, se a gente pega o primeiro exemplo ali do pastor Craig Groeschel, nós vamos perceber que a liderança não deu muita atenção ali para o jovem pastor, que seria pastor um dia, e chegou ali naquele lugar. Como líderes chamados por Cristo, uma coisa aí, um princípio nós precisamos ser bem acolhedores. Olha como é maravilhoso ser bem acolhido onde quer que a gente vai. Eu lembro que algo que me impactou quando eu cheguei aqui na igreja foi a acolhida. Eu fui para um acampamento de 2014, cheguei lá, me ajudaram a organizar minhas coisas, e o pessoal me abraçou como se me conhecesse fazia muito tempo. Tenho certeza que você tem uma história legal também. Já ouvi outras pessoas falando da boa acolhida que muitas vezes receberam aqui na igreja. Então nós precisamos dar continuidade a esse bom acolhimento. Mas a igreja ela também não funciona só a partir da acolhida. O cuidado ele continua depois disso. E aí eu quero lançar um desafio para você. Falei no início da aula que mais tarde nós temos as nossas celebrações, certo? Então, em qualquer das nossas igrejas que você congregue, eu quero te desafiar, se você ainda não faz isso, mas que hoje você faça e perceba a diferença que vai fazer. Que em vez de chegar, ajeitar seu lugar e sentar ali e ficar, ou ajeitou seu lugar e saiu para fazer alguma coisa, você vai sim organizar suas coisas no seu lugar, mas você vai cumprimentar as pessoas que já estiverem por ali. As pessoas que forem chegando, você vai prestar atenção em quem já faz parte, em quem está visitando, e você vai acolher essa pessoa. Irmão, meu irmão, minha irmã, que bom ter você aqui. A acolhida ela é muito importante. Demonstre para essa pessoa a importância que ela tem para Jesus, consequentemente a importância que essa pessoa tem para você. E na continuidade, veja que o líder é quem faz a igreja crescer. Nós pensamos a igreja, nós multiplicamos a igreja, porque nós falamos de Jesus. Isso não é trabalho só da equipe pastoral. Tem pessoas que você vai alcançar, tem pessoas que você tem acesso que eu não tenho acesso. Tem pessoas que você convive que o pastor Manuel não convive, e o Senhor quer te usar para falar dele para essas pessoas.
Como líderes, e aí tem uma questão, nós fortalecemos a cultura da igreja. E nós também tornamos o clima da igreja algo agradável. Tenho certeza que você não gosta de confusão. Ninguém gosta de confusão. Tenho certeza que você não gosta de fofoca, você não gosta daquelas picuinhas. Ninguém gosta. Então, quando é que a liderança vai trazer esse declínio, essa morte? Quando a liderança, infelizmente, se foca mais nisso, do que focar em cuidar dos que já estão, do que focar em cuidar dos que estão chegando. Porque, gente, a igreja, e aí a liderança da igreja não é para ser uma liderança de ficar fazendo manutenção. Ali de problema em problema nós vamos resolvendo. Mas na verdade, juntos, eu, você, nós pensamos esse avanço. Nós pensamos esse avanço. E aí nós vamos vivendo a palavra de Deus. Talvez, e aí o nosso diretor, o Guilu, talvez em algum momento eu tive uma discordância com Guilherme Lucas. Mas o que é mais importante para o propósito? É a minha discordância com ele, porque nós discordamos de alguma ideia, de algum ponto, ou para o propósito é mais, ou é mais importante o propósito em si pelo qual nós vivemos. Então nisso, se eu me chateei, eu preciso liberar perdão. Se ele se chateou, ele precisa liberar perdão. Acho que às vezes a gente deturpa bastante essa questão do perdão. A gente vai esperar o perdão ou algumas coisas a partir só do nosso tempo, ou a partir só do nosso coração. E a gente não olha para o coração de Jesus, para o que Jesus quer, para o tempo de Jesus. Então o propósito de Jesus, ele vai ser mais importante que qualquer discordância com Guilherme Lucas. Um exemplo. Em tudo nós caminhamos para quê? Porque nós queremos ver a igreja crescer. A igreja de Cristo, ela é muito importante. Cristo é que nos une. É Cristo que nos une. Então que sejamos essa liderança focada no isso que Jesus tem para cada um de nós. Que a presença do Senhor, ela não produz divisão. A presença do Senhor, ela não vai produzir nenhum tipo ali de confusão. Então o Espírito do Senhor, ele é um espírito de poder, de amor, de moderação, que a gente caminhe e avance nesse espírito. E aí, nesse propósito, nesse poder que o Senhor quer derramar sobre a liderança, a mentalidade, ela vai ser importante. E aí eu te faço uma segunda pergunta: o que tem enchido sua mente? O que tem enchido sua mente? Se você for ler Filipenses capítulo 4, a partir do verso 8, o apóstolo Paulo, ele tem algo bem interessante. Ele fala justamente daquilo que nós devemos pensar. Olha só: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, o que tem enchido a sua mente? Você tem enchido a sua mente do que é bom, do que é puro, do que é digno? E aí no dia é difícil a gente encher a mente só disso. Mas acontece que nós não podemos nos alimentar só do que é ruim. Às vezes você conhece uma pessoa que vai perceber a vida só a partir de algo negativo. Poxa, se eu percebo a minha vida só a partir do que eu não tenho, eu vou me tornar alguém ingrato. Eu nunca vou saber se é alguém que é grato, que sabe ser grato ali por aquilo que o Senhor ele tem derramado na minha vida. Porque eu só vou perceber a vida que Deus me deu a partir do que não tenho. Se na vida eu percebo ela só a partir de problemas,
seja de saúde, seja qualquer outro tipo de problema, dificilmente eu me perceba como alguém que é amado e amada por Deus. E aí eu preciso lembrar de uma coisa: todos passam por problemas. Claro, a gente não pode, por exemplo, eu não posso olhar para o meu próximo e dizer que meu problema é muito maior do que o dele ou o dela e diminuir o problema que a pessoa está passando. Não, se a pessoa está chorando, eu preciso chorar com quem está chorando, eu preciso sorrir com quem está sorrindo. Mas eu não posso, e aí, como servos de Jesus, líderes levantados por Jesus, nós não podemos perceber a nossa vida só por um ângulo. Eu preciso perceber o problema, eu preciso perceber o que falta, mas eu preciso olhar o todo. E no todo Deus está agindo. Veja só, essa fala é do Bill Johnson, no livro A Liberação do Sobrenatural. Se enchemos a mente com aquilo que Deus está fazendo e o que Ele fez, fazemos um acordo com o Espírito da fé. Tudo aquilo com que concordamos é o que vai encher nosso pensamento e nossa boca. E desse modo, o que vamos liberar para o mundo à nossa volta. Então veja só, encha sua mente com aquilo que Deus está fazendo, com aquilo que Deus fez. Eu estou com um problema X, passei por algo Y. O Senhor, Ele cuidou desse problema que você passou. O Senhor, Ele está cuidando do que você está passando. Mas perceba o Senhor em tudo. Porque quando nós agimos assim, nós temos a mente focada nisso, é isso que nós vamos liberar para outra pessoa. E aí esse convite, nessa liderança formada, é que você lidere também aquilo de Deus que vai sobre outra pessoa. Porque você vai direcionar algo de Deus para quem está do seu lado. Se a pessoa está com alguma enfermidade, você vai direcionar uma bênção da cura do Senhor sobre essa pessoa. Então veja que também é uma questão de mentalidade. Romanos 12:2 vai ser muito importante. Não é se conformar com esse século, mas ser transformada pela renovação da nossa mente, e nisso nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Você quer experimentar essa vontade? Então deixe que o Senhor faça essa mudança de mente em você. Deixe que o Senhor trabalhe a sua mentalidade, se alimente daquilo que é de Deus e libere aquilo que é de Deus sobre a igreja. Libere aquilo que é de Deus sobre as pessoas que farão parte da igreja. Irmão, eu sonho com mais pessoas rendidas ao Senhor. Eu sonho com, a igreja realizando movimentos relevantes na cidade. Às vezes eu estou em casa e me vem algumas coisas à mente, eu anoto logo no bloco de notas no celular, porque eu sonho uma igreja relevante. Nós temos, e aí eu falo da vizinhança da igreja, nós temos muitos vizinhos na igreja. Como nós podemos abençoar essas pessoas? Nós temos escola, faculdade perto da igreja. Como a gente pode impactar esses locais? Tem alguns ambientes de trabalho aqui na igreja. Como a gente pode impactar esses locais? Nós podemos ser bênção para esse povo. Nós podemos liderar e liberar algo de Deus sobre essas pessoas. Nós não sabemos todas as necessidades de cada pessoa, mas uma necessidade que todo ser humano tem, quer ele saiba, quer não, é a necessidade da presença de Jesus. Eu tenho essa necessidade todos os dias. Preciso me encher constantemente de Jesus. Você precisa se encher constantemente de Jesus. E nós não somos parecidos em tudo. Então todas as pessoas precisam da palavra de Deus. Derrame dessa palavra sobre outras pessoas. Mude essa mentalidade. E aí no que eu falo da igreja, do crente, do cristão que vive a palavra de Jesus de forma integral. Veja só, a igreja não é somente o lugar que nós vamos.
É bom vir para a igreja. É bom vir para a igreja no culto de terça. É bom vir para a igreja nos domingos. É bom participar da igreja nas semanas de oração. É ótimo. É ótimo. Eu te convido, eu fortaleço o convite para você participar de tudo isso. Mas lembrando o seguinte, que a igreja é também quem nós somos. E aí sozinho não. Por isso está no plural. Nós somos igreja. Nós somos a igreja de Cristo. E isso vai muito além de um local físico. Um local físico, por exemplo, estou no templo aqui da MT Central. Nesse local nós celebramos. Nesse local nós temos comunhão. Nesse local nós crescemos. Mas veja que a presença de Jesus está aqui nesse local porque nós estamos aqui. No culto de domingo a presença está aqui porque você está aqui. Nós carregamos a presença e nós precisamos lembrar que fazemos parte dessa igreja quando nós estamos aqui ou em qualquer uma de nossas igrejas, mas nós continuamos fazendo parte da igreja. Nós continuamos sendo igreja junto com outras pessoas fora do ambiente físico. Então, se aqui é o seguinte, se aqui eu falo do amor, eu vivo esse amor, preciso viver isso também lá fora, que o Senhor ministre algo novo enquanto estivermos no templo, mas tudo aquilo que for ministrado, eu e você, a gente leve para as nossas casas, e em casa você viva experiências extraordinárias com o Senhor, experiências grandiosas. No seu trabalho você ajude pessoas a encontrar Jesus, na sua escola, na sua casa também. E aí tem uma coisa, nós sempre nos movimentamos a partir da nossa motivação. Nós precisamos ter sempre motivação para a missão do Senhor. E aí te pergunto uma terceira coisa: o que te move? O que te motiva nessa missão? É que o nome de Jesus seja reconhecido? É que o nome de Jesus seja conhecido? Que pessoas sejam salvas? Isso te motiva? Isso me motiva muito. Então que nessa resposta que você deu sobre o que te move, Jesus ele te movimente nisso tudo. Estava lendo alguns livros e aí o pessoal vai trabalhar algumas coisas a partir da motivação, e aí trabalham alguns aspectos, por exemplo, o poder como um fator motivacional. E aí não necessariamente o poder como algo ruim, vai trabalhar o fator do poder como, eu vou me motivar porque ocupando certo cargo eu posso ajudar alguém. Aí seria como algo positivo. O negativo seria, se eu ocupar algum cargo e for um cargo de chefia, eu vou mandar nas pessoas. Como filhos e filhas do Senhor, não é essa a nossa motivação, seria mais pro lado de que em Jesus nós temos algo que algumas pessoas ainda não têm, nós queremos derramar sobre essa pessoa. Seria uma questão de realização, onde o que nos motiva é o quê? Realizar algo grandioso. Nós estamos realizando algo grandioso, estamos construindo uma grande igreja, amando pessoas, construindo essa grande igreja, onde Jesus ele é glorificado. Também é uma questão de associação, onde eu encontro pessoas e o que vai me motivar é estar junto com as pessoas. Tem muita gente boa na igreja. Eu amo estar junto com a igreja. Eu amo fazer o que for junto com a igreja. Eu amo ser igreja com você. Porque juntos, e aí tem aquela frase, juntos nós somos mais fortes, juntos nós podemos mais em Jesus. E aí, irmão e irmã, nós precisamos trabalhar. Tem um fator trabalho. O aspecto trabalho está ligado ao preço que você deve pagar. Nós sempre falamos de pagar o preço.
É o preço que nós pagamos, nós precisamos trabalhar. E aí não necessariamente o trabalho braçal, mas um trabalho de cuidado, um trabalho de perceber mais, de avançar mais. Trabalho é perceber contextualmente aquilo que o Senhor tem nos movimentado, aquilo que o Senhor quer derramar sobre a igreja e trabalhar em cima disso. Trabalhar para que novas pessoas sejam ganhas. Você entende? O crescimento da igreja terá um custo, e esse custo será proporcional ao tamanho do seu sonho. O que nós temos sonhado com o Piauí, nós precisamos trabalhar para ganhar o Piauí. À medida que a conquista avança, o custo também aumentará. Se queremos ganhar o Piauí, à medida que nós ganharmos mais pessoas, vai sendo proporcional. Vamos ter que cuidar de mais pessoas, e isso é ótimo. Tem um autor que vai dizer o seguinte: ele pergunta o sonho, a pessoa fala, ele diz assim: anota esse sonho no papel, multiplica esse sonho por 100. Dá para você alcançar? Dá, pois multiplica de novo. Porque quando ficar impossível para você não vai depender das suas forças para realizar, você vai depender de Deus. E como liderança, como filhos e filhas do Senhor, no fator trabalho, nós trabalhamos dependendo do Senhor. O nosso sonho é muito grande, não dá para eu fazer só. Eu não conseguiria ganhar o bairro São Pedro sozinho. Em proporção para todo o Piauí é bem pequeno, mas juntos nós conseguimos. O Senhor Ele quer multiplicar discípulos e discípulas. Qual o tamanho? Agora nós precisamos saber o seguinte: qual o tamanho da sua disposição para o trabalho? Você está disposto, disposta a esse trabalho, a essa missão? Eu espero que sim. Qual o seu tamanho? Como você se percebe diante de Deus? No Imersão, no Transformando Membros em Líderes, eu falei, nós não temos um Deus que é menor do que os problemas. Aí é como nós percebemos Deus. Eu preciso sempre perceber o Senhor, muito maior do que todo e qualquer problema, muito maior do que eu. Qual o tamanho da igreja que há dentro de você e que ainda não veio à luz? O que você sonha para a igreja que o Senhor te colocou? Nesse caso, falando especificamente da nossa igreja, o que você sonha para essa igreja? Vamos sonhar juntos e vamos avançar juntos nesse sonho. E aí, no cumprimento desse sonho, uma certeza que eu tenho é: nós precisamos ser intencionais. A intencionalidade é importante. Na intencionalidade ganhamos o coração das pessoas. Mas veja bem, às vezes a gente acha que na intencionalidade, aí principalmente no GA, em algumas coisas, ser intencional é só estar junto. Assim, como eu sou alguém da igreja, ser intencional é, por exemplo, meu amigo ou amiga que não tem Jesus ainda me chamou para assistir um filme junto. Então eu vou mostrar que ser cristão e cristã, não, porque sou cristão ou cristã, não significa que eu não vá assistir o filme. Você está certo. Mas na intencionalidade nós não somos só passivos. Nós precisamos ser muito ativos naquilo que Jesus tem. O Michael, ele dá um testemunho que é extraordinário sobre quando ele começou a ser discipulado pelo Pedro. Ele disse que foram para o shopping, na hora do lanche, e o Pedro disse assim: vamos orar. Ele disse que achou estranho, mas admirou aquela atitude. Intencionalidade. E aí continua falando: mas veja bem, só visitar, comer pizza e ir ao cinema e rir juntos não te faz ganhar o coração. Ganhamos o coração das pessoas a partir do momento em que olhamos nos olhos, focamos nas necessidades delas e falamos o que outros não falariam. Porque se a gente só sai junto, só faz o que todo mundo faria, isso não vai fazer tanta diferença. Mas quando na verdadeira intencionalidade, nessa liderança, nós de fato estamos juntos com as pessoas. Olhamos nos olhos, se a pessoa está triste, a gente percebe a tristeza. Mas eu não sei o que falar. Tem situações que nem tenho o que falar.
mas nós vamos orar por essa pessoa. No momento assim, eu não vou esquecer a quem sirvo e vou orar antes de me alimentar com essa pessoa. É que no dia a dia, muitas vezes eu vou ligar para saber como está. É que quando acontecer alguma coisa, eu sou alguém que está disponível para falar aquilo que talvez poucas pessoas falariam, mas o maior diferencial não vai ser só que eu vou falar isso, mas que falarei com amor. Isso envolve a intencionalidade, como também falei no Imersão. Às vezes a gente tem medo de perder, a gente precisa definir algumas coisas e acaba não definindo porque tem medo de perder a pessoa. Mas Jesus ele estabelece como nós avançamos. Jesus ele estabelece como nós vamos vencer certos processos, certas situações. Então nisso, nós não podemos ter medo de falar sobre esse Jesus e sobre o que é necessário para avançar em Jesus e para fazer outra pessoa avançar também. E finalizando, eu quero deixar 3 conselhos para você, que é descanse, dependa e ame Deus. Isso são 3 coisas fundamentais para que possamos desenvolver cada vez melhor essa liderança que o Senhor nos chama para viver. Nós precisamos descansar no Senhor, nem tudo a gente consegue resolver. Não dá para se sobrecarregar com tudo. E nesse momento, nós precisamos muitas vezes só parar e descansar naquilo que Deus tem. Nós precisamos depender. Lembre que quando nós descansamos, a gente consegue descansar porque de fato dependemos de Deus. Naquilo que não está na nossa força, o Senhor ele vai fazer. Dependa. Por fim, ame Deus. Ame o Senhor. Ele tem algo importantíssimo para você. Ele tem algo grandioso. Não deixe de amar o Senhor, se fortalecer e avançar nesse amor que Deus tem para cada um de nós. Nós precisamos disso. Nós sonhamos com esse avanço. Você é parte desse avanço. E juntos, descansando nele, dependendo dele e amando ele, nós vamos avançar, vamos ganhar esse Piauí para Jesus, vamos ganhar muitas outras pessoas para Jesus. Nós não vamos conseguir medir o alcance de tanta gente que vai conhecer Jesus a partir daquilo que ele tem feito na minha e na tua vida. Amém? Quero finalizar orando por você, que cada palavra fique no teu coração, já reforçando as nossas celebrações de mais tarde. Estejam com a gente e vamos juntos celebrar o Senhor. Pai, te agradeço por esse tempo, nos abençoa, que, Pai, sejamos cada vez mais ousados, cada vez mais disponíveis para Ti, que não tenhamos medo de ser essa liderança que o Senhor deseja que sejamos, Pai. Não só uma liderança a partir de ministério, mas uma liderança que influencia pessoas naquilo que o Senhor tem feito. Deus, nos desperta, nos leva para cada vez mais perto de Ti, Senhor. Que tenhamos tudo isso em mente, Senhor, sabendo que grandes coisas o Senhor tem para a Tua igreja, o Senhor tem para o Teu povo. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos, agradecendo, pedindo a Ti, Pai. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, gente. Deus abençoe.